Se você viver até os 80 anos, isso te dá cerca de 4.000 semanas nesse planeta. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu senti o tempo como uma ampulheta virada de repente. A areia escorria entre as minhas mãos. Quanto tempo eu já perdi? É como se algo dentro de mim sussurrasse: não dá mais para viver no piloto automático. 4.000 semanas. Parece pouco, né? Mas aqui que começa uma grande armadilha da nossa mente. Diante da finitude que nós temos, ao invés de desacelerar e habitar no instante, nós tentamos empilhar tarefas, preencher cada fresta de tempo, como se pudéssemos vencer a angústia de ter prazo de validade com produtividade. E a verdade, o problema não é de tempo, é de perspectiva. Eu passei anos em busca de controle sobre a minha agenda, meus resultados, minha vida emocional, a ilusão de ter tudo nas minhas mãos, de querer mapear cada passo. Se eu encontrasse o método certo, talvez eu conseguisse escapar da vulnerabilidade de apenas existir. Mas como nós sabemos, o desejo de controle é uma defesa da nossa mente contra o vazio. Então, ler o livro 4.000 Semanas, de Oliver Burkeman, mudou completamente a minha forma de pensar sobre tempo, trabalho e o que realmente importa. Nesse vídeo eu vou te explicar as maiores mudanças de mentalidade que eu tive com o livro, porque eles me impactaram tanto e como elas me ajudaram a sentir mais presente e menos ansiosa com o futuro. Então, eu também vou mostrar para você como você pode aplicar essas ideias na sua vida e no seu trabalho para construir uma vida com propósito e que faça sentido para você sem se perder pelo caminho. Antes da gente começar, eu gostaria de saber de você qual é a coisa que você gostaria de ter mais tempo para fazer. A resposta para essa pergunta mostra o que é mais importante para você nesse primeiro momento. A primeira lição: o problema não é o gerenciamento de tempo, mas a ilusão do controle. Não dá para controlar o tempo. Todos queremos sentir que temos o controle sobre as nossas vidas, certo? Certo? Talvez você também ache que se encontrar o aplicativo perfeito, ou já achou que se encontrar a lista de tarefas perfeita, a rotina perfeita, você vai estar no comando e nada vai poder sair dos trilhos. Mas Oliver, o escritor, ele argumenta que essa crença é uma ilusão moderna, porque a realidade é que a gente não controla o tempo. A gente só pode escolher como a gente vive ele. Porque o tempo ele está passando. É comum que a gente sinta culpa por não ser produtiva o tempo todo, até nos momentos de descanso. Quantas vezes você já não se pegou sentada para descansar, mas pensando como você poderia fazer algo de útil naquele momento, e se culpando e se questionando porque você não estava fazendo nada produtivo? Então a verdade é que você não precisa de ferramentas melhores para administrar o seu tempo. Você precisa encarar os seus limites e parar de fingir que consegue fazer tudo, porque você não consegue. E ele chama isso de o paradoxo da limitação. Porque quando você aceita que o tempo é limitado, você se liberta para focar no que realmente importa. Vai fazer barulho aí. A segunda lição é: a eficiência cria mais trabalho, não mais tempo. E uma das percepções mais libertadoras e desconfortáveis é que se tornar mais eficiente raramente vai te dar mais tempo. E falando isso parece que é balela, mas a verdade é que quanto mais tempo você tiver, mais espaço você tem para suprir as suas expectativas e as expectativas dos outros. Quanto mais rápido você executa uma tarefa, mais demandas surgem para você atochar mais tarefa ali e você continua sem tempo. E o tempo vai sendo ocupado, e você nunca se vê disponível. E você pode estar perseguindo uma velocidade para se sentir no controle, mas talvez ela nunca seja suficiente. Porque a meta
sempre se move. Você tá aqui, você quer ir para lá. A saída é escolher os compromissos com mais atenção, parar de tratar cada hora como um recipiente a ser preenchido, como um lugar em branco que você precisa colocar alguma coisa. Deixar espaços em branco para a vida acontecer. E é nesse espaço que as grandes transformações acontecem. Porque se você não tem tempo nem para pensar no que você vai fazer, como você vai fazer. A terceira lição é o mito de que dá para fazer tudo. Você nunca vai conseguir fazer tudo. E tentar fazer tudo só aumenta a frustração e sensação de fracasso. A culpa por não ser mais produtiva vem muitas vezes de um padrão impossível que você mesmo colocou em si mesma ou que outras pessoas atribuíram a você. E talvez o que te ajude seja mudar a pergunta de como posso fazer mais para o que eu posso deixar de fazer. E eu sei que muitas vezes a nossa rotina é exaustiva mesmo, mas é isso aí. A quarta lição é a procrastinação. É medo. Distrações não são só o celular, às vezes que você passa horas ali, às vezes você se distrai para evitar o desconforto de fazer algo que seja realmente importante para você. Algum projeto que te confronta com a possibilidade de falhar, de não ser boa o suficiente. E por isso o seu inconsciente, ele busca tarefas que tenham sucesso garantido. Eu tenho que fazer aquela lição que é super difícil, mas eu vou limpar a casa, que seja mais fácil, que você sabe que você vai conseguir concluir. Então, procrastinar não é preguiça, é medo. E o antídoto para esse medo não é mais disciplina, mas coragem. Tá com medo, vai com medo mesmo. Não quer dizer que vai ter que ser sempre assim, mas na maioria das vezes vai. A quinta lição é: os limites te libertam. E pode parecer controverso isso, porque a gente precisa entender que aceitar limites não é um fracasso, mas sim é uma libertação. Talvez você tenha dificuldade em dizer não. Muitas mulheres que eu acompanho vivem com essa prisão invisível de dizer sim para tudo. Mesmo quando o corpo grita por descanso, elas têm medo de parecer ineficientes, de perder algo, de desagradar alguém. Mas quando a gente aprende a colocar limites, pode ser o início de uma liberdade que você nunca experimentou. A sua sexta lição é a alegria de perder. Você já ouviu falar em JOMO, Joy of Missing Out, a alegria de perder, de não estar em todos os lugares. Nós fomos ensinadas que a liberdade é manter todas as opções abertas, mas a verdadeira liberdade está no comprometimento. Deixar a sua agenda livre, ela não te garante mais tempo. Muitas vezes ela permite que a sua vida se encha de vida, caminhar sem destino, ler sem obrigação, descansar por descansar. E a vida ou a alegria de viver pode estar nessas pequenas coisas. A sétima lição é: a sua vida já importa. Nada que você faça vai fazer ela importar mais. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Você não precisa mudar o mundo para viver uma vida significativa. O seu propósito talvez esteja em ações simples, como fazer o jantar, buscar os filhos na escola, estar inteira em uma conversa com uma amiga, ou, estar presente, aprender a tocar um instrumento. Comece a avaliar os seus dias por momentos. Você riu hoje? Você criou algo, mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça insignificante para outras pessoas, algo que fosse importante para você. Você abraçou alguém, você se acolheu com amor. Mas a gente precisa entender que essa necessidade de controle raramente nasce agora. Ela costuma ser um eco, um esforço antigo, quase infantil, de se sentir segura num mundo que parecia imprevisível demais. Talvez em algum momento da sua história você tenha precisado ser forte demais, cedo demais. Talvez tenha aprendido que só seria amada se desse conta de tudo com excelência, com um sorriso no rosto, com a agenda cheia de compromissos. Ou talvez você cresceu cercada por uma instabilidade tão grande e organizar a vida virou uma forma de sobreviver ao caos. Não que você deva viver de forma desordenada, mas até que ponto isso está sendo saudável para a sua vida. Você só tem 4.000 semanas, então controlar virou uma autodefesa, uma tentativa silenciosa de evitar a dor, de reviver aquilo que um dia te atravessou e você não teve como controlar. Mas aqui vai uma verdade que você precisa
internalizar. Você não precisa mais de viver em guerra com o tempo, com seus limites, com seus ritmos internos. Você pode parar de correr contra o tempo, porque ele vai passar mesmo assim. Mas ainda assim você vai continuar viva, você vai desacelerar e ainda assim continuar caminhando. Você pode errar e ainda assim ser digna de amor, de descanso, de pertencimento. Então, se você percebeu que existe uma parte sua que está gritando por mais presença, por mais leveza, por mais verdade, eu te convido a dar um passo além e começar a sua própria jornada de investigação interior. No manual Seja Sua Própria Terapeuta, eu te guio por práticas e reflexões que te ajudam a compreender as suas repetições, reconhecer as suas dores não nomeadas e construir uma relação mais profunda e significativa consigo mesma. Ele é um convite para você parar de apenas tentar gerenciar o seu tempo e começar a escutar o que a sua alma realmente está tentando te dizer entre uma tarefa e outra. Porque no fim o tempo é algo que a gente administra, que a gente habita, que a gente deve existir e coexistir com ele. E só você pode escolher como você vai viver as suas próximas semanas. Um beijo e até o próximo vídeo.